Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa palestra, à nossa reunião pública no dia de hoje. Hoje é terça-feira, estamos ainda no período de pandemia, de restrições à aglomeração aqui em São Carlos. Então, a nossa palestra hoje ela é somente através aqui da internet, através do Facebook, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa prece e vamos falar um pouquinho sobre as atividades do dia de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Pensar em Jesus. Amigo Jesus, mestre querido, abençoe, Senhor, a nossa noite hoje de aprendizado. Inspira no Senhor com aquele que será estudado nessa noite. Inspira no Senhor a prática do bem, a sermos pessoas melhores. Olha e fortalece, Senhor, os nossos corações. Muito obrigado por tudo. Que a tua luz e o teu amor nos envolvam hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então nós vamos iniciar hoje, a nossa palestra hoje é sobre essa pessoa que está aqui, ó, João Batista, o precursor. É uma lembrança, né, já que nós estamos no mês de junho, já que amanhã é o dia 24 de junho, que é o dia que se comemora, né, que se lembra, que se recorda aí o nascimento de João Batista. Ele é um grande missionário na seara do Senhor. Tem um grande exemplo para nos dar e tem uma história muito importante para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Por isso a gente hoje então fala um pouco sobre João Batista, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né? Bom, lembrando aqui rapidamente da genealogia de João Batista, ele era filho de Zacarias, e era filho de Isabel. Isabel, lembrando que era prima de Maria, Maria, mãe de Jesus, né? Então, existia um parentesco entre João Batista e Jesus. Todo mundo fala que eles eram primos, né? Então, eles eram primos de segundo grau, porque a sua mãe era prima da mãe de Jesus e elas se visitavam muito, se encontravam muito, tinham um contato muito próximo, tá? É importante ressaltar, né, que tanto Zacarias quanto Isabel são daqueles espíritos que vieram à Terra para colaborar com o Cristo, vindos lá de Sírios, né? Lá quando Sírios passou por um processo de mudanças, quando Capela passou por um processo de mudança, e eles foram vindo e chegaram até aqui como auxiliares diretos do Cristo na governança do planeta Terra, tá? Então, tanto Isabel quanto Zacarias, José e Maria também fazem parte desse grupo que veio diretamente aqui enviado para auxiliar a Jesus, tá bom? E como diz aí, né, isso aqui são relatos da própria Bíblia, né, do próprio Evangelho, que eles eram muito justos, eram pessoas realmente voltadas para o bem e seguiam todos os preceitos, né? E eles, né, como já é do conhecimento, imagino, eles não tinham filhos, tá? Eles não tinham filhos. Isabel era estéril, né? E já de idade, era tida como estéril e já de idade avançada, tá? Então eles já eram um casal assim mais, digamos assim, mais idoso, tá? Já de pessoas de uma idade mais avançada. E eles não tinham filhos, até queriam, até desejavam, mas acaba que não aconteceu, não tinha acontecido até então de eles terem filhos. E aí aconteceu aquele fato, né, que é bastante interessante, que eles estavam ali, Zacarias era um dos sacerdotes ali do templo, né, e na hora da oferenda era Zacarias que estava ali no templo e o sacerdote ficava ali sozinho. Quando então um espírito, né, um espírito, o Evangelho fala sobre, a Bíblia, né, fala sobre um anjo, mas é um espírito, né, um espírito elevado, que ele aparece e conversa com Zacarias. E naturalmente que Zacarias, assim, de certo modo, se assusta, né? Fica com receio, fica com medo, o que será que está acontecendo, o que será que esse espírito está desejando aqui comigo, né? Afinal, Zacarias não se achava, né, um ser
especial, era muito humilde, né? O que será que está acontecendo aqui conosco? E aí é quando o Espírito fala, olha Zacarias, não tenha medo, né? Não receie, a sua esposa vai ter um filho e você vai dar o nome de João, tá? Então assim, o Espírito já fala, né, que já anuncia o nascimento do filho e já anuncia que o nome dessa criança será João, tá? E fala, né, que ele será um motivo de alegria, que ele nunca tomará bebida forte, que ele será um homem assim, reto, né, um homem rigorosamente reto. E como fala aqui, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Então, assim, dá uns indicativos aí de como seria a personalidade de João Batista, né? De como seria a personalidade de João Batista, mostrando que realmente ele seria alguém bastante sério. E aí é interessante, né? Porque ele fala aqui, ó, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo bem preparado, um povo preparado para o Senhor. E a gente vai falar disso mais pra frente ainda, vai falar um pouco mais disso depois, mas a grande verdade é que Zacarias é a reencarnação, a gente sabe, né? Dentre outras reencarnações, ele é a reencarnação também de Elias. Então, quando o Espírito profetiza isso, ele já está dizendo porque já é indicando realmente que Zacarias era a reencarnação de Elias, tá? E aí Zacarias fica receoso, né? Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Lembrando, claro, né? Que ao tempo ali de Zacarias, estar velho, estar de idade avançada, não era estar com 70, 80 anos. Era estar com menos idade, mas numa idade que já era mais incomum os casais terem filhos, né? Tá bom? Então é igual se hoje uma pessoa por exemplo, sei lá, aos 50 anos, engravidar não é algo impossível, mas é incomum, tá? E aí então o espírito se identifica e fala que é Gabriel, o mesmo Gabriel que meses depois vai aparecer também para Maria, né? E vai anunciar que ela estará grávida, dará à luz a um menino, Jesus, tá? E aí então o Espírito fala para ele, eu sou Gabriel, eu vim te anunciar e de agora em diante você ficará mudo. Você ficará mudo e só voltará a falar quando as minhas palavras se cumprirem. Muita gente pensa, né, que essa mudez de Zacarias era por conta de um castigo, né, por ele não ter acreditado, alguma coisa assim. Mas na verdade é que a mudez de Zacarias era para ele não relatar para as pessoas o que havia se passado ali dentro, tá? Naquele momento era importante que não houvesse assim um grande alarde sobre a gestação de Isabel. E então Zacarias realmente estava mudo, fez sinais de que teve uma visão, porém ele não contou todo o teor, né, mesmo em gestos ou escrevendo, ele não contou todo o teor daquela manifestação mediúnica, né? Porque a aparição daquele espírito, denominado aqui anjo, né? Que era a nomenclatura que as pessoas tinham na época, não deixa de ser uma aparição mediúnica. Muito bem. E aí realmente, né? Isabel engravidou. De fato, Isabel não saiu de casa, né? Ficou reclusa ali. E realmente ela ficou satisfeita, né? Porque a verdade o que é? Que a mulher, para aquela época, quando ela não engravidava, ela era quase que tida como impura, né? E era muito triste, porque Zacarias era sacerdote, era uma pessoa voltada para Deus, ninguém entendia muito bem, e não se conhecia nada sobre reencarnação, ninguém entendia muito bem a razão pela qual eles não podiam ter filhos, a razão pela qual eles não engravidavam, né? Então, quando Isabel engravidou, e é claro que a culpa era naquela época sempre dada à mulher, né? Então, como Isabel não engravidava, era natural que ela fosse de certo modo tomada de vergonha, né? Por conta de não ter podido ter tido seu filho. E aí então
chegou o tempo, né, após os 9 meses de gestação, e de fato Isabel teve um filho e colocaram o nome de João. É até interessante porque, deixa eu só melhorar aqui, os familiares queriam dar um outro nome para ele, né, para essa criança, né? Queriam dar o nome dos antepassados, né? Queria dar o nome do próprio pai, Zacarias. E aí foi quando a Isabel falou, não, ele vai se chamar João. E ninguém entendia muito bem, porque era costume, né, dar o nome de antepassados naquela época, né? Dar o nome de pessoas que haviam passado pela família, né? E eles não tinham nenhum familiar com esse nome. Foi aí então que foram perguntar para João, né? Para Zacarias, desculpa, né? Afinal, o homem tinha que dar a última palavra. E foi quando ele pegou uma tabuinha ali, uma tabuleta, e escreveu lá João, né? Realmente concordando, confirmando aquilo que Isabel havia dito, que o menino realmente se chamaria João. E naquele momento exato, o que aconteceu? Zacarias começou a falar, voltou a falar, né? Então essa mudez de Zacarias, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma operação magnética feita pelos espíritos ali para que ele não conseguisse articular os sons da palavra, né? Pela garganta, pela língua, tá? Então, os espíritos ali usando de magnetismo deixaram Zacarias 9 meses mudo. Imaginem vocês, né? De passar 9 meses aí sem poder falar e sem poder contar essa história, essa visão tão belíssima que ele teve, né? E aí foi muito bacana porque todo mundo ficou espantado, né? Aí todo mundo começou a achar, ver ali que alguma coisa tinha de diferente com esse garoto já, né? E é o que falam ali, né? O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele, né? Eles percebem que já mesmo Zacarias não tendo assim aberto, né, toda aquela revelação que ele recebeu, que as pessoas perceberam. Muito bem. E aí Zacarias foi crescendo, né? É importante, né? Foi crescendo. Ele se alimentava realmente de maneira bastante assim frugal, né? Comia só o mínimo necessário. Vivia muito, passava muito do seu tempo fora de casa, muito do seu tempo na floresta. Como a Bíblia fala, né? O Evangelho fala, ele se alimentava de mel, de gafanhotos, quer dizer, ele vivia ali mais recluso, realmente refletindo sobre isso. E existe uma passagem interessante do livro Boa Nova que relata, né, um encontro após o nascimento das crianças, as crianças já pequenas ali, em torno de 6, 7 anos, o encontro entre, quando Maria vai visitar Isabel, e os meninos ao longe ali, pequenos, né, conversando ali, tudo, por quê? Porque eles já estavam ali, de certo modo não, já estavam ali traçando os planos para o futuro, né, traçando os planos para o que viria a acontecer. Eles tinham já ciência, claro, né, Jesus muito mais até do que o próprio Batista, mas os dois tinham sim ciência do que eles aguardavam no futuro, né? Eram crianças diferentes, eram crianças mais sérias, eram crianças mais concentradas do que o normal que a gente está acostumado a ver. E como eu falei ali, então já falo, né, que ele era rígido, que ele era duro, que ele era firme, não bebia, não se dava nenhum tipo de prazer, não casou, não teve mulher, não teve namorado, não teve relacionamentos, né? Não teve firme ali naquilo que ele precisava realizar, tá? Não que o casar, ter o casamento atrapalhe a missão, mas naquele caso ali João Batista não veio com a tarefa vinculada à questão do casamento, tá? E aí o que ele começou a fazer então? Ele começou a fazer as suas pregações, né? E aí à beira do Rio Jordão, o que ele fazia? Ele deu início então ao que por isso se chamou João o Batista, né? Ou João Batista, porque ele iniciou a questão do batismo. O que era isso, né? Ele convidava as pessoas ao arrependimento. Ele convidava as pessoas a serem diferentes, a dali para frente fazerem um propósito consigo mesmas, um propósito com Deus, para não mais pecar, né? Ou para
buscar não errar mais, né? Então, se eu vivi uma vida de crime, eu dali para frente buscava ter uma vida diferente. Se eu era adúltera, se eu era prostituta, ter uma vida diferente dali para frente, tá? Então ele fazia isso. E ele falava para as pessoas, né? Arrependam-se, porque os dias são chegados, né? Ele falava aqui, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu, na verdade, vos batizo com água para vos trazer a penitência. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, cujas sandálias não sou digno de levar, não sou digno de tirar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então João Batista já falava para as pessoas se arrependerem, porque era chegado o momento. Mas que ele não era a pessoa, né? Porque depois dele viria alguém tão grande, tão maior do que ele próprio, que ele sequer era digno de desatar as sandálias, né? Então, ele falava disso, né? E aqui a gente fala um pouco do batismo, né? Que João Batista dizia. Imagine vocês, né? Essas questões é sempre importante, porque surge sempre uma dúvida, né? Sobre o batismo com água. E o próprio Batista falava, olha gente, eu batizo vocês com água, mas vai vir outro, não falava ainda não falava o nome de Jesus, vai vir outro que vai batizar vocês com fogo. Imaginem se nós fôssemos levar isso à risca. Nós teríamos que esperar que esse que viesse depois do Batista, e que foi Jesus, o próprio João deixou isso claro quando Jesus apareceu, teria que ter um batismo, né? Mergulhar aquela pessoa no fogo. Então o batismo, na verdade, é o quê? Na verdade, como está falando aí, era justamente vencer a si mesmo, vencer as imperfeições, vencer todos os defeitos para nos tornarmos pessoas melhores. Tá? Então o que João Batista dizia era o quê? Que o meu batismo ainda é mole, né? Vamos dizer assim, é moleza. Mas quando vier Jesus, ele vai trazer uma série de coisas tão profundas que esse batismo para segui-lo é muito mais difícil, é muito mais profundo, é muito mais complicado até de se cumprir, digamos assim, tá? Era isso que João dizia. E ele falava, né? Ó, pratiquem a caridade. Quem tiver túnica, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça a mesma coisa. Né? Os coletores de impostos falavam, não vão pedir impostos além do que é devido. Né? Porque a gente sabe que os coletores sempre abusavam ali quando iam coletar os impostos. Não tratem mal, não roubem, se contentem com o seu salário. Né? Então ele avisava a todos para que desde já retificassem as suas condutas, né? E aí então, olha só, né? João Batista fala aqui, né? Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve ouve, alegra-se por causa do noivo, mas ele não é o noivo, né? E aí chegou um momento que ele fala o quê então? Quer dizer, o meu momento, que era conduzir a noiva ali junto, né? O amigo do noivo, eu fiz, né? A minha tarefa está cumprida. E aí ele dá a maior demonstração de humildade nesse momento, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vejam vocês, como ele não fazia nada verdadeiramente tomado pelo orgulho, pela vaidade. João havia criado em torno de si um grande número de seguidores. Mas chegou um momento em que ele percebeu que Jesus já estava a caminho. E aí ele fala, olha, agora não é mais comigo, vocês vão com ele. Vão com Jesus, porque agora devem segui-lo. Tanto que alguns discípulos de Jesus eram seguidores de João Batista, tá? E quando ele vai preso, e quando ele é visitado, João Batista fala, ó, não vem mais atrás de mim, vão agora atrás de Jesus. Vocês têm sim que ir atrás de Jesus, tá? E aí, né, como eu falei, ele foi preso, o que acontece, né? Ele sempre ali muito firme nos seus pontos de vistas,
pontos de vista, não era complacente com a mentira, não era complacente com o erro, não tinha essa complacência. E aí o que ele fala? Ele ia lá e falava mesmo mal de Herodes. Por quê? Porque Herodes se separou da esposa, largou a esposa, abandonou a esposa, de maneira ilegítima, casou-se, né, novamente. E aí o que acontece, né, com Herodias, ou Herodíades, e aí isso incomodava João Batista, mas incomodava muito mais a sua atual mulher. E aí, numa festa, né, a Salomé, que era filha de Herodíades, dança ali de maneira muito atrativa para Herodes. E aí Herodes fica todo encantado, né? E ele fala: olha, você dançou tão bem, foi tão bem na sua dança que eu vou te dar o que você quiser. O que você quiser. E aí Herodíades, né, aproveita ali, manipula Salomé. O que Salomé pede? Pede justamente a cabeça de João Batista numa bandeja, né? E aí, então assim termina aquela encarnação de João Batista, tá? Que já havia preparado a vinda do Mestre lá atrás como Moisés, que havia continuado a preparar através das profecias de Elias, e que veio preparar a vinda de Jesus através da figura de João Batista, tá? E aí olha só o que Jesus fala sobre João Batista. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir? E Jesus explica então: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porém, vocês não sabem, mas estou dizendo agora: Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então o que Jesus quis falar? Jesus falou que Elias veio, que ele não foi reconhecido e que fizeram com ele o que bem entenderam. Olha só, né? É isso que Jesus fala a respeito de Elias. E aí então, olha só o que o Evangelho fala aqui, ó. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista, né? E aí Jesus deixa bem claro para que ninguém... Isso tudo está lá no Evangelho de Mateus, tá? Não são interpretações dos Espíritos. A interpretação vem aqui embaixo, ó. Nessa passagem, Jesus deixa claro que Elias, que muitos esperavam voltar, já veio, ou seja, já reencarnou, e haviam feito com ele o que quiseram. E os discípulos então entenderam que estava falando de João Batista. Até porque, embora a Bíblia ensina, os diálogos não deixam isso muito claro às vezes, embora Jesus fale algumas vezes textualmente, o livro Boa Nova e outros livros que falam mais ali no dia a dia de Jesus, dá para perceber que Jesus não tinha assim, segredos com os discípulos para falar da questão da reencarnação. A reencarnação estava longe de ser um tabu, tá? E aí Jesus deixa claro para todos nós da importância de João Batista. Vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus quer dizer? Que dentre todos os profetas que passaram pela terra, o maior deles é João Batista. Mas que, obviamente, né, lá no reino de Deus, ou seja, lá na comunidade dos espíritos puros, né, o menor de todos ainda é muito maior que João Batista, porque ele ainda estava muito longe de atingir a perfeição. Como a gente sabe, né? Como é natural para todos nós, né? Por mais que o espírito evoluiu, aprendeu, cresceu, ele ainda está longe de atingir a perfeição aqui no mundo material. E é importante, ó, que assim, a gente lembra sempre agora em junho, né? 24 de junho, algumas religiões falam que é o dia de São João, né? Mas é importante a gente lembrar que a gente lembrar dele não só agora nesses tempos de festa junina, mas lembrar sempre. Por quê? Porque João Batista foi alguém que em todas essas vidas e tudo aquilo que ele fez, como Moisés, como Elias, como o próprio Batista, foi com um único objetivo, foi preparar a vinda de Jesus. Vejam como era importante, né? 1200 anos antes ele vem como Moisés e vem ao longo do tempo preparando as pessoas para a vinda de Jesus, sem requerer reconhecimento, fama, né?
Como Moisés, ele tomou atitudes muito impopulares, né? Não, né? Chegou ao extremo, né? De até mandar decapitar algumas pessoas. Como Elias não foi diferente. Como João Batista, ele sempre foi firme, rígido ali nos seus propósitos. E acabou sendo, inclusive, decapitado por conta disso. E ele nem se importou, né? E, na verdade, quando ele foi preso e decapitado, ele já havia falado para os discípulos, gente, agora, ó, vai atrás de Jesus. Essa frase dele é marcante, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Tá? Então nós temos que pensar nisso, né? No dia a dia, como nós estamos fazendo, será, né? Jesus crescer e nós diminuirmos. Será que nós estamos preocupados com isso, né? Às vezes nós fazemos uma boa ação e queremos reconhecimento, agradecimento, gratidão. Não é esse o esperado. O esperado é que Jesus cresça, que o bem cresça e que nós possamos diminuir, tá? Então, que nós realmente façamos referência, né? Lembrando-nos da figura de João Batista a todo instante e não somente nesse período aí de festejos, né? De festas juninas, tá? Agradecemos aí a sua presença, a sua participação conosco. Muito obrigado pela presença e vamos fazer a nossa prece então. Senhor Jesus, querido amigo, obrigado, Senhor, por mais uma noite, pelos aprendizados, pelo crescimento proporcionado. Abençoe, Senhor, os nossos corações, fortalece-nos, ampara-nos e auxilia-nos em nossas dificuldades. Que a tua luz, o teu amor nos envolvam, fortaleçam hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos e até a próxima.